Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 1º de abril, a palavra de Deus está no Evangelho de São João, capítulo 11, do 45 até o 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: Que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixemos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunir-se no templo, comentavam entre si: Que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, meus irmãos, nós conseguimos compreender o sacrifício de Cristo e tudo que foi feito para que acontecesse a crucifixão. É claro, meus irmãos, que Jesus, ele quis se entregar, ele quis se doar, ele é o elo da nossa salvação. Ele é aquele que rasgou o véu do templo e nos deu a possibilidade de salvação. Então, meus irmãos, aqui cai por terra todas as palavras ou argumentos daqueles que querem, de certa forma, ir contra os ensinamentos de Cristo. Meus irmãos, aquele que se deu por nós para que um dia possamos também ter essa possibilidade de salvação, nos ensinou isso. Agora vem homens e querem ensinar algo diferente do que Jesus deixou. Isso está completamente errado. E isso que nasce no coração do homem. Por medo, insegurança, por querer fazer desta vida aqui a única coisa que se tem. Aquele que tem fé em Cristo, ele não deve amar loucamente esta vida. Não que não devamos amar a vida, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas sim, nós devemos buscar o que vem após essa vida. Nós temos que amar esta vida com a medida de que saibamos de que essa vida é passageira e que amanhã pode ser que não tenhamos mais ela e nós precisamos fazer por onde para nos encontrarmos com o nosso amado esposo
nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, ontem repercutiu grandemente nos meios de comunicação, nos canais do YouTube, no Instagram, uma entrevista do Papa Francisco a um jornalista argentino. Essa entrevista está lá nesse canal, C5N, um negócio assim. Eu, olhando os vídeos que estão chegando no WhatsApp, eu percebi que já tinha um corte logo no começo, que o tempo do vídeo em cima primeiro estava com um número, depois ele diminui, ou seja, então tinha cortes sido feitos da entrevista. Então fui ver a entrevista do Papa e uma coisa é inegável, ele realmente fala que o Lula é condenado sem provas e que a Dilma é uma mulher de mãos limpas e uma grande mulher. Tem algumas coisas que construíram um novo contexto com essa mudança aí de coisas, de pedaços do vídeo. É uma entrevista de mais de 1 hora em espanhol. Aqueles que quiserem ver, procurem no YouTube, vocês vão ver lá. E diante disso, o que eu posso dizer? As pessoas entraram muito em contato aqui no canal. Você não vai falar, você não vai colocar isso e aquilo, tal. Meus irmãos, a Igreja Católica, na sua história, por exemplo, no século X tinha 3 papas. Todos falavam que era o Papa. Precisou um santo ir lá e botar um fim naquela situação. São Bernardo de Claraval. Então, o que nós vamos deixar de ser católico por coisas que acontecem na igreja? Não, porque eu creio que a Igreja Católica é a única deixada por Cristo. Todos os papas que passaram pela história da igreja estão nos altares como santos? Não. Muitos sim, outros não. O que nós, como católicos, apostólicos, romanos, que cremos nessa igreja de 2000 anos, devemos fazer em situações como esta? Uma entrevista que, infelizmente, o Papa falou isto. Nós precisamos rezar pela igreja e rezar pelo Papa. Tem situações que não, a melhor coisa que se tem a fazer é rezar. Então, se fosse para o Tiago der um conselho, eu não sou ninguém para dar um conselho, mas vamos rezar pela Santa Igreja, vamos interceder por ela. Não estamos rezando aqui todos os dias, colocando a igreja, rezando o texto no canal. Rezemos mais ainda, rezemos pela igreja, rezemos pelo Papa, rezemos por tudo esta crise que tem acontecido, e não é especificamente por conta dessa entrevista, mas essa crise que tem acontecido na igreja, né? Com tantos querendo apostatar, a Alemanha, e tantos bispos e padres querendo ensinar um ensinamento diferente da igreja. Nós precisamos rezar. Muitos tempos não são fáceis, mas em 2000 anos de história nós tivemos muitos momentos difíceis de crise. E como a igreja permaneceu de pé, pelo povo fiel que estava em oração, pelos que viveram verdadeiramente a fé, fiéis às verdades de sempre, assim que a igreja permaneceu. Permaneçamos de pé em oração. Rezemos pelo Papa. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.